da Simone não está funcionando. Enquanto ela vai verificando lá o áudio, vou lembrar vocês da nossa causa. Ali no cantinho tem um QR Code e ali aparece se você clicar ali, ele vai seguir para a página da Laurinha e da Sofia Helena. Eu vou perguntar para vocês se a vida do filho de vocês tivesse preço. Pois é, a vida dessas duas meninas e de outras crianças no Brasil que tem AMI tipo 1 tem um preço. E o preço é 2 milhões de reais. A dose única do medicamento mais caro do mundo pode corrigir o DNA delas e promover uma vida normal. Só que elas precisam receber esse medicamento antes dos 2 anos de idade. Caso não sejam tomadas ações necessárias de tratamento, 68% das crianças morrem antes dos 2 anos e 84% antes dos 4 anos de idade. Quem tem AMI tem pressa. A gente, além de precisar manter essas meninas vivas, elas precisam desse dinheiro para conseguir comprar o medicamento com o valor mais caro do mundo. Então, o Grupo Conecta, a gente vai doar o que for sobra dos patrocínios do nosso evento para a causa das meninas e convidamos vocês que estiverem gostando, acessem, conheçam as causas, porque é sempre bom conhecer para entender o que está acontecendo, vejam o engajamento, doem o que puderam. E agora, confiamos em vocês, acreditamos, e passo de volta a palavra para Simone. Vai lá contigo, Simone. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente teve um probleminha aqui técnico, né, de internet e som, mas agora estou de volta. É um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada por esse convite. Denise, você está ótima aí como mediadora, já pode pensar numa segunda possibilidade de carreira aí como apresentadora e mediadora. Tive a oportunidade de pegar um pedacinho final da fala do Piângeles na resposta a pergunta que foi feita a ele, e talvez, quem sabe, a gente consegue fazer uma conexão aí de alguns pontos que ele trouxe com que a gente vai conversar. Bom, gostaria de começar dizendo sobre a forma como eu entrei no mundo de supply chain, né? Porque eu sou psicóloga de formação, mas lá em 2003, eu fui trabalhar como especialista de sustentabilidade do Boticário, e o meu primeiro desafio dado pela minha gestora foi, naquela época, disseminar as práticas e os padrões socioambientais do Boticário para a sua cadeia de valor, que naquela época significava 850 fornecedores e 3 mil franqueados. Realmente foi um grande desafio, porque na época nós tínhamos pouquíssima literatura a respeito do tema, tínhamos pouquíssimas práticas no Brasil onde a gente pudesse se inspirar. Vamos lembrar que foi em 1996 que teve o caso emblemático da Nike com relação ao trabalho escravo na sua cadeia de fornecedores, então era algo recente também no exterior, que esse tema começava a ganhar destaque. E só em 2009, 2010, que eu, ao fazer o meu mestrado, fui saber que já em 2000 nós tínhamos literatura internacional a respeito do tema. Mas isso eu vim saber depois. No entanto, gente, eu tive a ótima oportunidade de trabalhar com 2 gestores maravilhosos, o Luiz Carlos e o José Luiz, um gerente de desenvolvimento de fornecedores e o outro gerente de compras, que junto comigo encamparam esse desafio, fomos parceiros, eles foram os meus mestres quando se trata de entender cadeia de suprimentos, processos de compra, os desafios da área. Nos demos os braços, né, e nós tivemos o êxito depois de 1 ano e meio, se eu não me engano, o projeto que a gente tinha realizado ter sido premiado no valor econômico, num dos índices e premiações a respeito. Bom, a minha história com supply chain começa aí, mas dessa experiência com o Boticário, eu trago no meu coração todos os profissionais da área de compras, todos os gestores e pessoas que trabalham nessa área. Tenho um carinho enorme, um bem-querer, um respeito, uma admiração enorme
toda a afetividade que eu desenvolvi com esses 2 gestores no início do meu trabalho com supply chain, eu agora, nesse momento, transfiro para vocês. É sempre com esse sentimento que eu começo a trabalhar com a área de supply chain, seja em empresas, ou seja, em momentos de palestras ou de curso. Então, já quero passar o meu amor para vocês desde já, tá? Gente, outra percepção que eu tenho do pessoal da área de compras é que muitas vezes, e eu posso estar equivocada, tá? Mas nesses mais de 17 anos que eu tenho trabalhado com essa área, sempre com o foco da sustentabilidade em cadeias de suprimentos, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, de que maneira a gente insere sustentabilidade dentro de processos de compras e qual é o contexto que nós precisamos entender para entender a relevância também dessas práticas dentro das organizações. Ao longo desse tempo, eu percebi que os profissionais que trabalham na área de compras, talvez pela natureza da sua atividade, eles têm uma enorme capacidade de foco, de resultado, de planejamento, de execução, de visão de passo a passo. Então, geralmente, quando eu começo a trabalhar com os profissionais, eu vejo que o meu maior desafio, ou aonde eu preciso empreender maiores esforços, é só trazer para o campo de visão algumas coisas que talvez estejam à margem do seu olhar, porque depois que isso faz parte do seu campo de visão, geralmente eles têm muita clareza do que precisa ser feito para promover uma mudança, se eles entendem que essa mudança é necessária. Então, a minha fala aqui hoje com vocês, ela vai nesse sentido, de tentar trazer para vocês alguma coisa que talvez para alguns esteja à margem, né? E sempre quando eu falo isso, eu gosto de trazer um exemplo muito simples. Há um tempo atrás eu precisava mudar de carro e o meu mecânico falou, Simone, você precisa mudar de carro, porque o teu carro já está no limite final dele, né? E me chamou na frente do computador e falou assim, olha, dá uma olhadinha nesse carro aqui, eu acho que você vai gostar dele. E na época era um HB20, não estou fazendo aqui propaganda, tá, gente? Mas só contando uma história. E eu falei, nossa, que bonitinho esse carro, eu nunca tinha visto esse carro, é pequenininho, é mais econômico, é barato, tá mais ou menos dentro do estilo que eu gosto de carro. Liguei para o meu marido e falei, ei, você conhece aquele carro chamado HB320? Porque eu não sabia nem falar o nome do carro. E ele falou, não é HB20? Eu falei, eu falei, você acha que é um bom carro para trocar? Ele falou assim, não, eu acho que a gente pode pensar nesse carro. Quando eu saí do mecânico, a primeira coisa que eu vi quando eu olhei na esquina, ao meu redor, era que o mundo usa HB20. E eu ainda não tinha prestado atenção neste carro, porque isso não estava no meu campo de visão. Isso não era algo que era importante para mim, não era o meu momento. E quando eu falo de trazer a sustentabilidade para o campo de visão, é disso que eu estou falando, né? De maneira que, a partir que eu chame a atenção de vocês para isso, talvez para aqueles desavisados como eu, com relação a algum carro, isso possa fazer sentido, possa fazer também parte do foco de atenção quando a gente está atuando dentro das cadeias de suprimentos. Então, é mais ou menos essa minha intenção com essa fala de vocês, tá? Então, eu vou pedir uma ajuda para o Luiz, para ele começar a fazer a minha apresentação, por favor. Aqui está o nome da minha empresa, Nexus Consultoria em Sustentabilidade. Pode passar, Luiz, por favor. A palestra, então, é essa. Qual o preço você está disposto a pagar por um mundo mais sustentável? E vocês vão ver que eu tento fazer a minha fala sempre voltada para questões. Sempre vai ter uma questão abrindo ou fechando, porque eu acho que as questões, elas nos ajudam a nos trazer as reflexões. Eu vou trazer subsídios, eu vou trazer também um pouco de visão de contexto, mas eu acho que através das reflexões a gente consegue acessar a nossa realidade, a gente consegue acessar a nossa prática, o nosso ambiente, e a gente consegue perceber em que nível a gente está mais próximo ou mais distante da direção de uma transição de uma economia que talvez seja um pouco mais viável nesse momento. Então, vamos lá, Luiz. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, só deixa eu ver se eu consigo fechar uma janelinha aqui. Isso, fechei uma janelinha, pronto. A primeira questão, pode passar, Luiz, para entrar mais uma animação? Deixa eu ver se ela vai entrar. Isso.
Qual a relevância do comprador para o mundo sustentável? Então, assim, gente, o comprador, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, ele é extremamente importante, relevante, estratégico, determinante para a gente construir um mundo mais sustentável. Por quê? Quando a gente compra, seja como pessoa física, isto é, eu pego a minha carteira, vou ali na esquina e compro alguma coisa, ou como um comprador, pessoa jurídica, que compra milhões, tá? Nós estamos legitimando o meio pelo qual aquele produto, aquele serviço, ele foi produzido. Nós estamos legitimando. No ato de compra, nós estamos legitimando a forma como ele foi produzido. E a questão aqui é, nós sabemos o que nós estamos legitimando? Essa é a primeira pergunta. Nós sabemos se ao comprar aquele produto ou aquele serviço, ele foi produzido com trabalho infantil, trabalho escravo, se foi adotado uma forma desumana de tratar com os trabalhadores, se provocou problemas de saúde e segurança, se gerou impacto ambiental, se contribuiu para gerar maior escassez de recursos naturais, acelerar as mudanças climáticas, gerar colapso nos ecossistemas. Então, no ato da compra, quando nós compramos, nós estamos legitimando tudo que pode estar por detrás de um processo de fabricação, de um produto ou de um serviço. Então, essa é uma primeira questão que eu quero trazer para vocês. O quanto nós temos consciência da forma como aquilo que nós estamos comprando foi produzido. Queria trazer um dado para vocês que as firmas e os indivíduos que utilizam o trabalho escravo, né? Então, a escravidão moderna, ela gera atualmente 150 bilhões de receita e as firmas e os indivíduos que utilizam essa exploração, eles têm de 25 a 30 vezes mais retorno sobre o investimento sobre a mão de obra contratada. Legal, tá? Então, isso, gente, é algo que ainda é muito presente no nosso mundo, embora nós estejamos no mundo digital, como estava falando o Piangelis agora há pouco, tá? Bom, então, essa é a primeira questão. Pode passar, Luiz, faz favor. Outra coisa que nós precisamos prestar atenção também é que, no ato da compra, nós também legitimamos um modelo capitalista tradicional, na forma de um modelo que nós estamos inserido hoje em dia, ou também nós podemos legitimar ou estimular um novo modelo e uma nova transição de economia. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui que este modelo tradicional capitalista, observem que eu uso a palavra tradicional capitalista, ele está vigente há mais de 200 anos, a partir do modelo da era industrial. Então, o que é esse modelo tradicional capitalista e quais são as características dele? Aqui, gente, nós temos o entendimento de que as pessoas e a natureza estão a serviço do desenvolvimento econômico. E dentro desta lógica, nós temos uma visão de que ou eu ganho dinheiro, ou eu cuido de pessoas e meio ambiente. Nesta lógica, parece que é contraditório ganhar dinheiro e cuidar de pessoas e meio ambiente ao mesmo tempo. A maioria dos negócios, eu vou dizer 98% dos negócios, eles foram pensados em cima dessa lógica. E essa lógica está muito inserida no nosso sistema econômico, no nosso sistema de produção e consumo, no nosso sistema educacional, no nosso sistema político, nos nossos sistemas de valores. Então, as nossas escolas de negócio, as nossas escolas de engenharia de produção, elas também refletem e traduzem essa ótica. E essa ótica, ela está permeando todo o sistema de valores da nossa sociedade, que atualmente é materialista, reducionista, individualista, mecanicista e utilitarista.
O que significa essa lógica? Significa que quando nós falamos de uma visão materialista, nós tomamos como base de sucesso para a nossa vida e como base de propósito para a nossa vida o alcance de bens materiais, nós atribuímos valor às pessoas em função da sua capacidade de compra, nós desassociamos a matéria do espírito, então a nossa jornada nessa terra está em conseguir bens materiais ou um padrão de sucesso pautado em status, e desassociamos o espiritual do material, nós focamos na matéria. Quando nós falamos de mecanicista, nós estamos falando que é a visão de que nós somos parte de uma engrenagem. E como parte de uma engrenagem, nós não podemos nos diferenciar, nós temos que ter um padrão igual de desempenho, nós temos que ter o mesmo ritmo. Dentro de uma visão mecanicista, nós não podemos ser indivíduos com as nossas emoções, tendo família, né? Nós temos que entrar no ambiente de trabalho, temos que deixar o profissional para o lado de fora, que foi o pedaço da fala do Piangelis que eu vi aqui, porque num ambiente mecanicista, nós temos que atuar como uma parte de uma máquina. Então, nós não temos espaço para as emoções, a emoção ficou para o lado de fora. Numa visão totalmente individualista, que nós perdemos a visão da interdependência entre as pessoas e com os sistemas, e nos relacionamos de uma maneira muito reducionista e utilitarista. Então, isso está permeando todo o nosso sistema. Eu vou trazer um exemplo muito prático, que é da época do Boticário também, e aqui sem querer expor na empresa nem nada, mas para trazer um exemplo de como isso faz parte da nossa vida prática, e às vezes a gente nem percebe. Veja, eu falei que o meu desafio era trabalhar com a cadeia de fornecedores e franqueados, né? Quando nós fomos trabalhar com a cadeia de franqueados, os gestores da área de franchising foram aqueles com quem nós conversamos e nos envolvemos. E nós falamos que nós precisávamos inserir, dentro das regras de franchise da empresa, o primeiro critério, que era um critério de que os franqueados precisavam cumprir legislação, tanto ambiental quanto trabalhista. Esse seria o primeiro padrão que a gente precisava disseminar para a cadeia de fornecedores quando a gente falava de padrão socioambiental. A primeira questão que o gestor de franchise falou para a gente foi, tá, mas nós vamos pedir cumprimento da legislação para o franqueado, ele vai ter menos lucro? O percentual de lucro dele vai diminuir. Você tem certeza que nós vamos ter que fazer isso? Essa foi a pergunta que ele fez. Veja como essa lógica está inserida no nosso modelo mental, tá? Ela está inserida. E daí, a devolutiva que eu fiz para ele foi, tá, nós estamos vendendo um negócio para o franqueado que se ele tiver que cumprir lei, ele não vai ter lucro? É essa a lógica? Então, assim, esse negócio é viável? Esse negócio é rentável? Esse é um negócio sustentável? E a hora que a gente faz essa pergunta, daí as pessoas voltam. Não, espera aí, não é assim. Então, se não é assim, por que a gente tem esse receio? Eu trago isso, gente, apenas para demonstrar como exemplo prático, como essa lógica está inserida no nosso modelo mental, e o tempo todo a gente tem que estar atento para isso, porque essa lógica do modelo atual e tradicional capitalista, ela tem gerado inúmeros desequilíbrios e desafios que nós vamos ver daqui para frente. Pode passar, Luiz, por favor. O primeiro desafio, gente, é que dentro desse modelo tradicional, nós temos um modelo de produção e de consumo linear, isto é aquele modelo que está pautado em eu pego matéria-prima, transformo essa matéria-prima, encaminho para um número maior de pessoas que eu posso no meu canal de distribuição, e depois os consumidores descartam isso. Então, é a velha lógica do pegar, fazer e descartar. E essa lógica, ela está pautada dentro do princípio de que recursos naturais são infinitos e que a Terra tem capacidade ilimitada de regeneração e autodepuração. Eu peguei um pedaço da fala do Piangelis falando que nós estamos no mundo digital. Nós estamos no mundo digital, gente, com toda a inteligência artificial a nosso favor, mas nós ainda adotamos um modelo de produção e consumo da era industrial, lá de 1800. Nós estamos num fórum de inteligência e de estratégia.
Será que a gente não consegue pensar novas formas de fazer o nosso modelo de produção e consumo que não seja dentro dessa lógica de mais de 200 anos atrás? Isso significa que nós estamos, dentro dessa lógica, gerando inúmeros desequilíbrios. Nós estamos extrapolando a biocapacidade da Terra, que é o quê? A capacidade que a Terra tem de se autorregenerar quando eu extraio o recurso dela, e ela tem de se autodepurar quando deposito resíduos nela. Eu gosto de trazer exemplos muito práticos, tá, gente? E prosaicos, só para a gente ter ideias. Por exemplo, eu corto a grama da minha casa aqui na frente. Se eu cortar a grama da minha casa todo dia, o que vai acontecer com a grama? Ela vai parar de crescer. Se eu extraio o recurso natural, além da capacidade do ciclo da terra, que é necessário para ele se regenerar, eu acabo com o recurso natural. E tudo que nós compramos, tudo o que nós compramos são recursos naturais. Tudo. Quando eu compro natureza. Essa natureza pode estar mais ou menos processada. Cadê meu celular? Isso aqui é natureza processada. Natureza processada. Tudo que está ao redor de vocês, olhem ao redor de vocês, o que tem ao redor de vocês? Tudo é natureza processada. Tudo. Mais processada ou menos processada, com input de energia humana e de energia de recursos naturais, tá? Tudo é natureza processada. Então, aqui nós temos uma disparidade entre estarmos numa era totalmente tecnológica, digital, inteligência artificial, e ainda estarmos nesse modelo de produção e consumo. Pode passar, por favor, Luiz. Este modelo, gente, tradicional capitalista, ele está num momento de inflexão. Por quê? Porque ele tem gerado inúmeros desequilíbrios e ele também tem sido impulsionado para uma transição em função de mega tendências que estão previstas aí pelo Fórum Econômico Mundial. Então, quais são essas mega tendências? Crescimento da população, aumento do consumo mundial, mudanças climáticas, escassez de recursos naturais, aumento da intervenção e regulamentação governamental, ampliação da consciência e pressão dos consumidores. Parem para pensar. Em 2050, nós seremos 10 bilhões de pessoas consumindo mais, tá? Nesse ritmo de extração de recursos naturais e de mudanças climáticas. Parem para avaliar a rota de colisão que nós estamos. Esses eventos todos que nós temos vivido, evento da pandemia, crises climáticas, né? Vamos prestar atenção nos jornais, o que a gente tem visto, eventos climáticos extremos, queimadas, crise hídrica em algumas regiões, inundações em outras regiões, crise política, crise de saúde, ela tem servido, pelo menos para mim, né? Para mim tem servido, e eu acho que ele serve de reflexão. Piangeli estava falando sobre o que a gente aproveita, né, do contexto para poder melhorar, e para mim serve de reflexão para a gente relembrar algumas coisas que eu acho que ao longo desses 200 anos que a gente tem adotado esse modelo de produção e consumo, esse modelo tradicional capitalista, nós esquecemos. E é isso que eu quero mostrar para vocês na próxima tela. Passa, por favor, Luiz, para mim. Dois conceitos fundamentais que nós esquecemos ao longo desses 200 anos como humanidade. Primeiro, gente, nós fazemos parte de sistemas. Nós fazemos parte do sistema social, nós fazemos parte de um sistema da natureza e nós fazemos parte de um sistema econômico. Nós não somos pessoas nem negócios que estão alheios, independentes ou soberanos a sistemas. Nós integramos sistemas e, portanto, nós estamos sujeitos a toda a consequência que esses sistemas vivem, seja uma consequência positiva ou seja um desequilíbrio gerado por nós, tá? Então, a primeira coisa nós fazemos parte de sistemas. Gente, se eu vivo num sistema que tem um desequilíbrio e que tem uma desigualdade social e que há injustiça social, eu vou sofrer
consequências desse sistema. Se eu estou gerando desequilíbrio na natureza, nós vamos sofrer as consequências desse desequilíbrio que nós estamos vivendo. Se nós fragilizamos um sistema econômico, nós vamos sofrer as consequências desse sistema econômico. E essas crises todas que nós estamos vivendo estão mostrando o quê? Que nós estamos desequilibrando os sistemas dos quais nós fazemos parte. E nós estamos vivendo consequências de uma relação de causa e efeito, que às vezes, em função da questão temporal, a gente não consegue ver a relação de causa e efeito, mas existe uma relação de causa e efeito. Então, esta é a primeira reflexão e a primeira lembrança que eu queria trazer para vocês, né? E a segunda é de que nós vivemos em relação de interdependência. Primeiro, interdependência dos sistemas, isto é, o sistema da natureza afeta o sistema econômico. Vamos parar para pensar agora. Nós estamos vivendo crise hídrica. Nós estamos vivendo seca, nós estamos vivendo eventos climáticos extremos, nós estamos vivendo várias situações ambientais e iremos viver no futuro próximo que afetam os negócios, afetam a economia. Os sistemas sociais afetam o sistema econômico e o sistema da natureza. Então, os sistemas, eles têm uma relação de interdependência entre si. E a crise da pandemia nos fez perceber que nós temos a capacidade de afetar e sermos afetados pelos outros. Quando eu uso uma máscara, não é para me proteger do outro, é para proteger o outro de mim, porque eu posso transmitir o vírus para ele. Então, essa lembrança, gente, de que nós vivemos em interdependência, todos são importantes no sistema. A crise da pandemia nos mostrou que o elo mais fraco da cadeia é importante também, tá? Ele também é mais importante. Os pequenos e médios fornecedores, eles são importantes. O motoboy é importante. A pessoa que está no caixa é importante. O frentista do posto é importante. Todos são importantes no sistema, e que às vezes, dentro daquela lógica e daquele sistema de valor que a gente utiliza reducionista, porque nós reduzimos o valor da existência das pessoas, a sua atividade profissional, a gente não consegue perceber a relação de interdependência que existem entre nós nesses sistemas. Parem para olhar ao redor de vocês, parem para pensar quantas mãos foram necessárias dentro de uma cadeia produtiva, para a gente poder ter um celular, por exemplo. Parem para pensar quantas pessoas foram necessárias para fazer todos os componentes só de um produto. Nós vivemos nessa relação de interdependência e, sabendo que vivemos em relação de interdependência, a gente precisa assumir a nossa parcela, a nossa cota de responsabilidade em alguma medida, para tentar equilibrar os sistemas ou para tentar reduzir o desequilíbrio dos sistemas. Porque nós estamos entrando numa rota muito perigosa. Por favor, Luiz, passa a próxima, faz favor. Nós estamos entrando numa rota, gente, de crises contínuas e convergentes. Eu já vou mostrar um próximo slide para vocês, de que está previsto que, ao sairmos da crise da pandemia, e me desculpa falar isso para vocês agora, às quase 8 horas da noite de uma sexta-feira, né? Mas a gente precisa, eu preciso chamar a atenção de vocês para esse tema, e a forma como eu tenho de chamar é trazendo esses dados, tá? Nós vamos viver em crises convergentes, gente, e um significado da crise é de que ela está nos mostrando que algo está disfuncional, que algo está em desequilíbrio, e, portanto, nós precisamos mudar velhas maneiras de operar, criar novas e gerar aprendizado em cima disso. Então, eu gosto de dizer assim, se eu estou com febre, eu vou no médico para entender o que causou esse desequilíbrio dentro do meu sistema físico. E o médico vai me indicar qual é a causa que gerou esse desequilíbrio. E eu vou me tratar. Quando a gente olha para todos esses desequilíbrios que nós estamos vendo,
nós precisamos também olhar para as causas desses desequilíbrios para a gente tentar empreender ações para tentar regenerar e reequilibrar esses sistemas, porque nós vamos viver, gente, de uma maneira ou de outra, todos nós, as consequências desses desequilíbrios numa relação de causa e de efeito. E vamos ver, então, quais são as crises que estão por vir aí. Faz favor, Luiz, pode passar. Observem, gente, no relatório de riscos global que o Fórum Econômico Mundial lança todo ano, tá? E essa é uma excelente ferramenta para a gente trabalhar com riscos dentro da organização. Pela primeira vez em 13 anos, os 5 principais riscos globais em termos de probabilidade são todos ambientais. Eu só quero lembrar para vocês que a crise da pandemia, ela foi indicada no relatório do ano passado como o 10º risco global em termos de probabilidade, tá? E nós estamos vivendo ele. E esse ano, o relatório apresenta esses 5 riscos aqui. Observem. Eventos climáticos extremos com grandes danos à propriedade, infraestrutura e perda de vidas humanas, falha na mitigação e adaptação de mudanças climáticas por governos e empresas, danos e desastres ambientais causados pelo homem, incluindo crimes ambientais, como derramamentos de óleo e contaminação radioativa, grande perda de biodiversidade e colapso de ecossistemas, resultando em recursos severamente esgotados para a humanidade e para as indústrias, e desastres naturais importantes como terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas e tempestades geomagnéticas. Então, assim, eu sei que não é algo assim, é algo que, meu Deus, né? E o pior é que essas crises são crises convergentes, a gente já está vivendo isso. Pode passar, Luiz, por favor. Então, o que eu quero trazer para vocês com esse cenário é assim, gente, os negócios, eles não estão desassociados de desafios socioambientais. Lembra? Nós somos 3 sistemas que vivemos em relação de interdependência. Os desafios socioambientais têm implicações econômicas significativas. Então, entender esses desafios permite um planejamento mais eficaz, porque resulta em vantagem competitiva de curto e de longo prazo. E como é que a gente pode utilizar esses cenários dentro do ambiente de negócio? Pode passar, Luiz, por favor. Fazendo algumas perguntas e levando essas perguntas, por exemplo, para a revisão de planejamento estratégico, que é uma das coisas que a maioria das organizações fazem agora nesse segundo semestre. Então, vejam, que questões que nós podemos levar? Por exemplo, como estamos incluindo os desafios socioambientais nos cenários para desenvolver o nosso plano de negócio para o próximo ano? O quanto estamos prontos para minimizar riscos ou responder crises derivadas de desafios socioambientais? Como podemos transformar os desafios socioambientais em oportunidades de negócio? O quanto a gente já insere esse cenário, gente, dentro das reflexões estratégicas que a gente faz dentro das organizações? Ou será que esse tema está passando à margem, né? Será que isso é como todo mundo vê HB20 na cidade, menos eu enxergo o tal do HB20. Só que ele já está circulando, há séculos já está circulando. Essas questões já estão circulando há tempo. Será que nós estamos atentos para isso? O quanto isso está fazendo parte da nossa realidade? Ou será que nós estamos desavisados? Estamos andando como cega para essas questões? E a outra questão que eu trago aqui é, quem paga o preço por todas as crises que estamos vivendo e iremos viver? Gente, todos nós pagamos o preço, tá? Então, eu, vocês, os meus filhos, os filhos do Piângeles, os filhos de todos nós, os nossos pais, os nossos avós, as futuras gerações, porque para a gente conseguir reequilibrar esses sistemas, a gente vai levar 50, 100 anos, né? Então, aqui eu começo a trazer uma outra reflexão, que geralmente são perguntas, são questões que eu ouço, tá? Ser sustentável é mais caro. Ser sustentável é mais caro. Fazer uma compra responsável, incluindo critérios socioambientais, é mais caro. É mais caro sobre qual prisma?
Que prisma que eu estou olhando? É aquele prisma do ou eu ganho dinheiro, ou eu cuido de pessoas e de natureza? Ok, mas se eu não cuidar de pessoas da natureza, eu também vou perder dinheiro, porque eu faço parte desse sistema e eu vou pagar o preço de estar entrando em crise e tentando sair dessas crises. É esse preço que eu vou pagar, seja como indivíduo, seja como corporação, tá? Então, aqui eu deixo para vocês mais essa reflexão, essas possibilidades de inserir essas questões dentro do ambiente de negócio de vocês. Pode passar, Luiz, por favor. E aqui também, uma outra coisa, pode entrar com as animações, Luiz, faz favor. Uma outra coisa aqui, gente, para a gente não ficar, né, agora com essa angústia, talvez que eu possa ter gerado em vocês com essas informações, tem animação, Luiz, essa apresentação, né? Pode? Elas estão entrando? Isso. Para a gente talvez sair dessa angústia que eu possa ter provocado com vocês, de ver todo esse cenário, né, que nós estamos vivendo, é também trazer o seguinte: o que nós queremos legitimar? Nós temos essa autonomia, gente, nós podemos fazer melhores escolhas de compras. Nós podemos fazer, porque ao escolher comprar algumas coisas e não outras, nós também podemos ampliar a consciência de empresários sobre os impactos das suas atividades, nós podemos valorizar empresas que respeitam os direitos humanos, nós podemos impulsionar uma economia mais inclusiva, utilizando o poder comercial para promover a perenidade e o estímulo dos negócios na cadeia produtiva e não fragilizar ainda mais com algumas políticas comerciais, com algumas políticas de compra que existem. Tá? Nós podemos colocar a inteligência coletiva para desenvolver uma produção circular, compartilhada, eficiente e regenerativa. Nós podemos desassociar o uso intensivo de materiais, reduzindo a extração de recursos naturais e o depósito de resíduos sobre a terra. Nós podemos regenerar ecossistemas, nós podemos estimular modelos de negócios, produtos e serviços sustentáveis, nós podemos desenvolver novas tecnologias que tragam soluções para os desafios socioambientais, nós podemos legitimar justiça e equidade nas práticas comerciais, porque as práticas comerciais estão permeadas dessa lógica. Ou eu ganho, ou eu perco, né? Então, eu tenho sempre que ganhar e externalizar a perda e o prejuízo para o outro. Respeitar as pessoas, independente do seu local de origem, do seu poder de barganha, do poder da sua empresa, da cor da pele, da sua atividade, da sua escolaridade, do seu poder de consumo. Então, uma outra questão que eu gosto de trazer, e se vocês poderem sair dessa palestra só com essa questão, e ela ficar como um mantra na cabeça de vocês, eu já fico muito feliz, tanto como pessoa física ou como pessoa jurídica. Toda hora que eu for efetivar uma compra, seja ela de pequeno porte, seja ela de grande porte, fazer essa pergunta: a serviço do que eu estou colocando esse dinheiro? A serviço do que eu estou colocando esse dinheiro? O que eu estou legitimando com esse dinheiro? Eu estou legitimando esse mundo e um modelo de visão de mundo, de cadeia produtiva, de visão de negócio, que está provocando uma série de crises que eu vou viver também as consequências dessa crise? Ou eu vou utilizar esse dinheiro para legitimar uma transição de economia que seja mais justa, mais inclusiva e mais sustentável? A favor do que eu estou colocando esse dinheiro? Pode passar, por favor, Luiz. Qual o preço pagaremos para convivermos com todas as crises convergentes que estamos enfrentando e iremos enfrentar? Isso precisa entrar na conta. Isso precisa entrar na conta da empresa. Quando eu opto em legitimar práticas irregulares, ou quando eu opto em não ser diligente com a minha cadeia produtiva, verificando que práticas que estão sendo adotadas, ou quando eu opto por essa visão, ou eu ganho dinheiro, ou eu cuido de pessoas e meio ambiente, quem vai pagar o preço por todas as crises convergentes? Nós vamos pagar. O quanto nós estamos incluindo esse custo, tá?
dentro da contabilidade da empresa. Pode passar, Luiz, faz favor. Então, quando nós incluímos isso no custo, eu volto à pergunta: ser sustentável realmente custa mais caro? Será que ser sustentável realmente custa mais caro? Vamos parar para fazer essa reflexão, né? E a serviço do que estamos colocando esse dinheiro? Pode passar, Luiz, faz favor. Gente, eu não conheço, né, qual é o nível de entendimento, não posso interagir com vocês aqui, não posso ouvi-los, não consigo trocar uma ideia com vocês em termos de chat, né? Mas essa compreensão, ela reflete um nível de consciência. Eu não consigo também ainda saber qual é o nível de consciência que vocês possuem a respeito desse tema e de que maneira que a gente já consegue fazer a ponte do nosso nível de consciência a respeito do tema e as nossas práticas diárias dentro do nosso âmbito de atuação, dentro da nossa esfera de influência, né? Então, eu estou trazendo essa reflexão para vocês, porque geralmente esse é o nível médio de entendimento que nós temos a respeito dessa questão. E eu quero mostrar para vocês que é possível fazer uma transição de economia, tá? Para um modelo de desenvolvimento mais sustentável, onde a gente compreenda a interdependência, onde a gente entenda que a nossa base de desenvolvimento não é a economia. A nossa base de desenvolvimento é o planeta, são os recursos naturais, é dele que sai tudo. Ele é o nosso grande fornecedor, o planeta é o nosso grande fornecedor. Nós compramos tudo dele. Então, ele é a nossa base de desenvolvimento, sobre ele vivem 8 bilhões de pessoas, em 2050, 10 bilhões de pessoas que precisam ter uma condição mínima de justiça e igualdade social, e quando eu falo disso, eu estou falando a possibilidade de acessar ao mesmo tempo comida, água, moradia, educação e saúde, porque, embora hoje nós sejamos 7 bilhões e meio de pessoas, apenas 3 bilhões e meio acessam ao mesmo tempo água, moradia, comida, educação e saúde. Eu não estou falando acesso a celular, eu não estou falando acesso à roupa, eu estou falando acesso a questões básicas, tá? E sobre ele, pode passar, Luiz, nós temos, pode entrar toda a apresentação, novos modelos de economia, economia linear, economia colaborativa, economia inclusiva, economia de baixo carbono, todas essas economias já estão atuando, gente, no mundo de hoje, tá? Eu não sei o quanto vocês acompanham fundos de investimento e investidores e o quanto o volume de capital que está sendo colocado em novas economias, economia de impacto positivo, economia de baixo carbono, o quanto as instituições financeiras estão sendo um direcionador de desempenho nesse sentido. Então, investiguem isso para vocês verem. E essas economias geram novos modelos de negócio de valor compartilhado, negócio de impacto, negócio social inclusivo, negócio de baixo carbono, negócio digital. Novos modelos de negócio estão surgindo, além dos negócios digitais, né? E esse mundo, gente, é um mundo onde a gente tenta integrar as coisas. É material e espiritual, é racional e é emocional, é tradicional e é tecnológico, é individual e coletivo, é economia e natureza. Então, faz parte do nosso processo evolutivo em termos de consciência, sair do 100-100, isto é, eu ganho 100 e você perde 100, e 50-50. Não, eu posso ganhar 50 e você pode ganhar 50. Então, faz parte da nossa evolução de consciência, sair desse modelo do ou para o modelo do e. Isso é possível. Pode passar, Luiz, faz favor. Então, eu não sei também o quanto vocês têm acompanhado, né? Mas eu trago aqui 2 exemplos bem distintos, né? Um que é da Fortune, que apresenta o índice de premiações de grandes empresas que faturam mais de $1 bilhão por ano, que estão desenvolvendo estratégias de impacto, isto é,
produtos ou serviços que têm como principal objetivo trazer soluções para os principais desafios socioambientais que nós vivemos. Quais são os desafios socioambientais? Aqueles que eu acabei de apresentar para vocês. Tá? E, por outro lado, eu trago uma revista das pequenas empresas e grandes negócios, que depois que eu me tornei empreendedora, eu compro e eu assisto domingo de manhã o programa, e eu não sei o quanto isso também está no campo de visão de vocês, do quantas novas empresas estão surgindo com novos modelos de negócio. Esses novos modelos de negócio, onde o seu core business é trazer uma contribuição relevante para esses desafios socioambientais que nós vamos enfrentar e que nós estamos enfrentando. Então, esse dilema, ou você busca o lucro, ou você faz negócio do jeito certo, ele é um dilema que está ficando velho, né? E o meu objetivo aqui é chamar a atenção de vocês para isso. Para que vocês... Ok, nós vamos... eu vou fazendo o encerramento, tá bom? Aqui, porque já me deram o sinal. Vai passando, Luiz, então, faz favor. Existem 4 coisas que eu vou passar bem rápido aqui, bem rápido, para a gente poder levar isso para a nossa prática. A primeira primeiro, qual é o prazo para pagamento de médios e pequenos fornecedores que eu estou adotando na minha prática comercial dentro da minha área de compras? Gente, as empresas estão adotando prazo de pagamento de 90 dias para pequenos e médios fornecedores. Eu vou perguntar para vocês, essa é uma prática comercial justa? Uma empresa que fatura milhões e bilhões, ela acha que essa é uma prática comercial justa, utilizando o fluxo de caixa de pequenos e médios fornecedores em 3 meses? Então, essa é uma primeira reflexão, muito prática, coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, parar para refletir. Será que isso não gera fragilidade no sistema econômico do qual a própria empresa faz parte, visto que 70% das médias e pequenas, 70% das cadeias produtivas são formadas por pequenos e médios fornecedores? Então, vamos passar. A outra questão, o quanto nós estamos fazendo previsão de vendas e de prazo adequada para evitar, induzir por meio da nossa prática comercial, práticas irregulares de fornecedores que têm que apresentar, que têm que entregar produtos e serviços em menores prazos, indo ao contrário do que muitas vezes os contratos comerciais colocam, de que eles têm que cumprir jornada de trabalho, não pode utilizar hora extra e tudo mais, o quanto por meio da nossa prática comercial, nós induzimos o fornecedor a ter práticas irregulares. O terceiro ponto, faz favor. O terceiro ponto é o quanto nós incluímos requisitos socioambientais como fatores para a decisão de compra. Realmente nós incluímos esses fatores, né? O quanto nós temos código de conduta de fornecedores, mas isso está tão desassociado da rotina de compras. O comprador nem sabe de que maneira que isso é inserido dentro do seu processo, da sua rotina, na fase de cotação, na fase de seleção, qual é o peso que isso tem para o seu processo, né? E às vezes vem com essa argumentação de que realmente vai custar mais caro a gente poder inserir critérios socioambientais no processo de compras. Mais um, faz favor. E por último, gente, eu quero trazer para vocês que o principal argumento que nós podemos utilizar para comprometer a alta liderança com uma gestão responsável de compras são corresponsabilidade financeira que a empresa é sujeita, exposição negativa da marca, restrição a instituições financeiras, cancelamento de contratos por clientes e consumidores, restrições de novas licenças para operar, ter acesso restrito ao mercado de capital e ter aumento de fiscalização de órgãos reguladores. Por que eu digo isso? Porque a principal argumentação, quando a gente tem que convencer uma alta liderança de que a gestão de responsável de compras é algo importante para nós, é trazer para eles os principais riscos corporativos. E, às vezes, a gente não tem clareza de quais são esses riscos corporativos. Então, aqui, eu apresento para vocês uma relação, e, a partir dessa relação, a gente pode fazer análises, tá?
Eu sou uma empresa de capital aberto, eu tenho uma intenção de me posicionar como uma empresa sustentável. Eu, dentro do meu setor do meu setor produtivo, eu tenho concorrentes que já sofreram corresponsabilidade financeira ou tiveram sua exposição negativa em função de práticas irregulares de fornecedores. O quanto a gente está aí, como eu, desavisado, andando junto com um monte de HB20, sem ver que essas situações podem nos afetar. Pode passar, por favor. Já finalizando, tá, gente? No mundo interconectado e interdependente de hoje, não é mais aceitável argumentar a falta de conhecimento sobre os impactos socioambientais gerados pela cadeia de suprimentos. A gente não pode dizer que nós somos uma empresa sustentável se o nosso fornecedor não cumpre lei e se o nosso distribuidor não cuida da saúde e segurança dos seus funcionários. Um produto, ele é formado por toda a cadeia produtiva. Então, eu não posso dizer que eu sou sustentável se no meio da minha cadeia produtiva eu tenho esse tipo de prática. Pode passar. E daí, eu deixo essa reflexão para vocês, né? Qual é o melhor preço? É aquele valor que se paga, mesmo sabendo do impacto econômico e socioambiental negativo que a compra irá provocar? Qual preço você está disposto a pagar por um mundo sustentável? Pode passar, Luiz. E dizer que esse processo, ele acontece ao longo de um tempo, a evolução, ela não acontece em saltos, então a gente precisa ter também esse entendimento que ao fazer esse trabalho dentro das nossas empresas, a gente vai seguir um passo a passo e ao longo de uma jornada que a gente consegue ter práticas implementadas. Pode passar, Luiz. E de que você nunca muda as coisas lutando contra o que já existe. Para mudar alguma coisa, construa um novo modelo que faça com que o modelo atual se torne obsoleto. E no meu ponto de vista, gente, o nosso modelo atual ele está obsoleto, né? O meu convite para vocês nesse fórum de inteligência de compras estratégicas vamos utilizar a nossa inteligência para criar modelos que sejam mais sustentáveis. É isso, com isso eu finalizo a minha fala. Que gostoso te ouvir, Simone. Meu Deus, fantástico. Simone, a gente estourou um pouco o tempo, então não conseguimos fazer perguntas, mas eu te convido para acessar o chat, porque tem se você puder acessar ali como usuário, tem muitas perguntas, tá? Muita contribuição. A gente sabe que o assunto, ele na verdade, eu fiz uma disciplina de pós-graduação e ele não se esgota, eu fiz o curso com você, não se esgota, a gente tem muito conteúdo para tratar sobre esse tema de uma gestão sustentável. Então, te convido, assim, se você puder, acesse o chat ali, dá uma conferida, passa o teu LinkedIn para o pessoal te adicionar e conhecer mais o teu trabalho, que é maravilhoso, é fantástico, como eu falei no início. A gente vê no teu olhar a paixão pelo que você fala, você não fala por falar, você fala no que você acredita, nos teus valores, né? Te agradeço profundamente pelo tempo dispensado conosco. Foi um investimento para nós, para o nosso público muito grande, de coração, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. Um beijo para vocês, um grande abraço, tá bom? Um ótimo evento. Tchau, tchau.